alive! It's alive! It's alive! It's alive! Oh, in the name of God! Now I know what it feels like to be God! Olá, bem-vindos ao Cinemarden. Essa semana, com a proximidade do Halloween, nada melhor do que falar sobre os monstros sagrados da Universal, não a igreja, o estúdio. Eles surgiram no comecinho da década de 1930. O filho do dono do estúdio, o Carl Laemmle Jr., resolveu fazer histórias que envolvessem grandes monstros, grandes criaturas assustadoras da literatura. Naquela época, anos 20, anos 30, os estúdios hollywoodianos estavam ainda surgindo, se estabelecendo, e era muito comum eles se especializarem em determinados tipos de filme. A Universal resolveu investir no cinema de terror. E aí se produziu o primeiro filme do gênero, Drácula, em 1931, que trazia Bela Lugosi no papel título. O filme se apropriava, se adaptava à clássica história do Bram Stoker, que havia sido lançada no final do século XIX, mas também tinha como base não só o livro, mas uma peça de teatro que havia sido inspirada no livro. É aquela história do Drácula que a gente conhece até hoje, como ele se transformou no vampiro, ele lá no seu castelo da Transilvânia, negociando a compra de terras na Inglaterra, para onde ele quer se mudar, justamente para encontrar a reencarnação do grande amor de sua vida, no caso a Mina. Então o filme pega essa história que a gente já conhece do livro original e adapta para o cinema. Não foi a primeira vez que um filme de vampiro foi feito, e muito menos um filme do Drácula, né? Murnau já havia feito o Nosferatu, ele não conseguiu chegar a um bom termo na negociação dos direitos de adaptação com Bram Stoker e terminou contando a mesma história com um nome diferente. Outros filmes também já haviam sido feitos tendo a figura do vampiro, mas foi este Drácula de 1931, dirigido pelo Todd Browning, que estabeleceu toda essa mitologia cinematográfica que a gente tem até hoje do vampiro e do Drácula. A questão de sugar o sangue, furando as jugulares, de virar morcego, de viver na noite, de dormir no caixão, de usar preto, todas essas referências, todos esses ícones que a gente associa hoje, até hoje, ao vampiro, foram estabelecidas com este filme. Nos dias de hoje, aos olhos de hoje, pode até parecer meio tosco, não causar tanto susto assim, mas imagine isso em 1931. O filme foi uma grande sensação, foi um grande sucesso e abriu caminhos para que o estúdio continuasse investindo neste gênero. No mesmo ano, eles lançam Frankenstein. O Drácula havia sido lançado em fevereiro, o Frankenstein sai no mesmo ano, lá por novembro, mais ou menos. Frankenstein tem como diretor James Whale, um diretor inglês que migra para os Estados Unidos e dirige o primeiro filme baseado na clássica história criada pela Mary Shelley. O monstro Frankenstein, que ganhou vida no cinema com o ator Boris Karloff, que ficou famosíssimo não só por outros trabalhos que ele fez depois, mas principalmente pela figura do monstro de Frankenstein. O mesmo James Whale, já no ano seguinte, dirige O Homem Invisível, que é uma adaptação do clássico livro do H.G. Wells, o mesmo que havia escrito A Máquina do Tempo. James Whale pode ser considerado o grande diretor dessa safra de filmes de terror. Ele que teve uma vida muito conturbada, sofreu muita perseguição, essa perseguição pelo fato de ele ser assumidamente homossexual numa época em que ninguém tinha coragem de insinuar nada nem próximo disso, e ele desde sempre assumiu isso publicamente, e isso custou muito a carreira dele. Ele depois perdeu muitos trabalhos por conta disso. Ele voltou a esse universo dirigindo A Noiva de Frankenstein, que apresenta a figura da noiva do monstro, vivida pela atriz Elsa Lanchester, e também foi um grande sucesso. Nesse meio tempo, a Universal também produziu A Múmia,
que, diferente dessas outras 3 histórias, Frankenstein, Drácula e O Homem Invisível, não foram adaptadas da literatura, foram criados especialmente para o cinema. Então temos a Múmia, que veio nesse meio tempo, novamente com Boris Karloff, que havia sido imortalizado no papel do monstro de Frankenstein, ele agora também era a Múmia. E temos então o Lobisomem, que apresentou o ator Lon Chaney Jr. no papel do homem que vira lobo nas noites de lua cheia. Todos esses filmes juntos compõem hoje o que a gente conhece como os monstros da Universal. Tempos depois, eles realizam mais um filme, O Fantasma da Ópera, inspirado numa peça teatral de grande sucesso, que é o único filme colorido dessa safra de filmes com esses monstros, com essas criaturas fantásticas. E fechando esse ciclo, já no comecinho da década de 1950, tem O Monstro da Lagoa Negra, que apresenta uma criatura anfíbia que é capturada por um grupo de cientistas, levada para um laboratório, e lá ele se apaixona perdidamente pela assistente do cientista e escapa do laboratório e leva a garota junto. O filme é um misto de ficção científica com história de terror e, de uma certa forma, é o precursor de uma série de outros filmes misturando esses gêneros que se tornaram bastante populares ao longo da década de 1950. Então, todos esses monstros queridos que povoam o cinema desde então, já há mais de 80 anos, tiveram o seu começo, a sua gênese, nessa série de produções que a Universal produziu entre 1931 e 1954. São histórias e personagens copiadas e copiadas e copiadas continuamente desde então, mas que tem nesse pequeno grupo de 8 filmes produzidos nesse período o grande referencial marcante e importante e fundamental nesse tipo de cinema. Até o próximo Cinemarden. I bid you welcome. Count Dracula? It's alive. You have created a monster and it will destroy you. Eternal punishment for anyone who opens this casket. There must be a way back. God knows there's a way back. Brought it on yourselves, and now you'll suffer for it. The Bride of Frankenstein. The wolf bit you, didn't it? Heaven help you. No, something's in the net. Now you'll sing for me, and I'll play, and we'll be together forever.